uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o MasmorraCast. Clive Barker, does the fertility of your own imagination never disturb you? I mean, for most ordinary people, it must be pretty frightening to have that sort of thing in your mind just bursting to get out. It belongs to me. I mean, it's mine. For better or worse, it's mine. And these kind of weird things have been going around my head since, well, for as long as I can remember. My mother will testify that when other kids were drawing houses with nuclear families standing outside and little suns in the sky, I was drawing beasts devouring other beasts. I think that's what I was always doing. So it's intimate to me. It's my kind of truth, and I'm unashamed of it. And I guess they're my monsters. You know, they belong to me. Olá, ouvinte do Masmorra, cá estamos nós novamente com o nosso mês do horror. E dessa vez eu consegui atrair toda a galera do SextaCast, né? A peripécia que eu consegui foi muito bom. Hoje eu tô aqui com o nosso amigo, o Marlon Master. Tudo bem, Marlon? É sempre um prazer, Angélica. Como é legal aqui, hein? Eu não conhecia a Masmorra, mas é legal. E o amendoim é bom pra caramba, por isso que eu tô aqui hoje. Obrigado. Fica à vontade, pega uma cervejinha lá, se você quiser, gelada. Eu posso apertar esses botões aqui? Pode. Você não aperta aquele vermelho. Tá. Foi o que eu mais gostei. Ai, Marlon, que bom, muito obrigada, meu querido, legal, tô felicíssima de falar finalmente com você, viu? Eu que estou, prazer é sempre meu. Excelente. Também aqui com o querido Evandro Saldanha, tudo bem, Evandro? Olá, tudo ótimo, né? Segunda vez que eu estou voltando à Masmorra, legal, notei algumas mudanças, alguns quadros novos, isso é muito bom. Eles são ricos, Evandro, eles são ricos, obras de arte. Oh, meu Deus. Só tem cena de pessoas presas, acorrentadas. São tristes quadros aí. Brincadeira. Eu tô gostando dessa vibe, tá muito boa. E também a nossa querida Dayana Sartório. Dayana, que bom. Voltando mais uma vez, né? Que a Dayana também já esteve conosco aqui conversando. Tudo bem, querida? Olá, pessoal. Olá, querida Angélica. É um prazer estar aqui, né? E eu amo o MasmorraCast. Eu acho uma coisa muito cult, né? A gente sempre aprendemos muito ouvindo Masmorra. É um programa de conteúdo assim primordial, eu acho, para quem gosta muito de cinema, principalmente de cinema fantástico. Então é um prazer estar aqui. E eu amo a Masmorra, né? Então só de estar aqui nessa torre maravilhosa está tudo certo. Não me importo com os quadros de gente meio mutilada. Mas tá ótimo. Ai, Dayana, muito obrigada. Eu tô até constrangida, muito obrigada. Nossa, que gentileza. Eu considero o SextaCast também um podcast fundamental para quem gosta do nosso querido cinema de gênero, viu? É muito importante, viu? E tá sendo bem legal poder conversar com tanta gente diferente nesse mês do horror, viu? Tá sendo legal que eu tô conseguindo pegar vários blogs assim que tratam do assunto, né? Todos fãs, todos amam muito, né? Tá bacana. Nossa, tá uma delícia, muito gostoso, cara. Pois é, ouvinte, então, e hoje nós falaremos sobre as adaptações de um escritor que eu gosto bastante, viu, das adaptações dele, que é o querido Clive Barker, né?
que é um cara muito legal. Eu acho que ele tem uma temática muito curiosa, assim. Eu li um pouco da obra dele, não muito, né? Assumo, né? Infelizmente, né? Mas vocês gostam do Clive Barker? Curtem? Lá no SextaCast a gente já falou dele algumas vezes, e claro, das obras mais conhecidas dele. Nós temos um episódio muito bom sobre o Hellraiser do Clive Barker, e eu gosto pra caramba. Eu gosto muito da estética do Clive Barker e gosto também das obras literárias, embora também não tenha lido muita coisa dele. O que eu conheço é um conto ali, um conto aqui, e o Candyman, né? O Candyman, que é acho que uma das mais famosas da obra dele. E gosto pra caramba. Ele tem um estilo bem SextaCast. Ah, interessante, Marlon. E você, Evandro? Você curte o Clive Barker? Sobre as obras, né, os livros, eu não conheço, infelizmente. Para fazer esse programa, até procurei algumas informações e descobri alguns livros interessantes que até agora vou dar uma procurada, conhecer pessoalmente, pegar, tocar e ler algumas páginas. Porque o pessoal está falando, e tem a Dark Side agora que está lançando algumas obras dele, né? Relançando. Isso É bem interessante. Umas Já edições os filmes, bonitas, né? Até, né? Umas edições sim, belas, muito né? bem colecionável, né? Bem colecionável. Exatamente. Exato. E os filmes, interessante, só há pouco tempo, revendo o Candyman, que eu descobri que era do Clive. Eu não sabia que era dele. Então, eu estava assistindo o Candyman, e interessante, eu conhecia ele bem mais jovem, muitos anos atrás. Vixe, nossa, agora me senti velho. Nossa, vai se entregando, não tem problema. Mas foi na mesma época também que eu que eu conheci o Hellraiser, e são filmes bem similares, bem particulares, assim, bem diferentes um do outro. Mas eu gosto muito do Hellraiser, sabe? Acho que foi um dos primeiros filmes de terror pesadão que eu ia na locadora e pegava pela capa e levava e assistia lá com meus primos. E a gente ficava naquela fissura, doido, tudo com medo, tampando os olhos, cobrindo, né? Porque é um visual que marcou a cultura do terror, né? Dos anos 80, né? É verdade. Muito legal essas obras que vocês mencionaram aí. E tu, Dayana, tu também é fã do homem? Então, eu tenho ressalvas quanto a algumas coisas do Clive Barker, porém, eu acredito que ele é um dos poucos não, que eu vou estar sendo injusta, mas ele é um dos cineastas, assim, que eu considero até um complexo e até completo como pessoa, porque o Clive, ele tem muitas funções, né? Ele tem muitas artimanhas. E uma das coisas que eu mais gosto é que, pelo fato dele ser artista plástico, isso a gente consegue ver bem nas suas obras, como as coisas são distribuídas, né? O Evandro estava falando de Hellraiser, e a gente consegue entender um pouco melhor esse mundo dele quando você sabe que ele tem também essa faceta de ser um artista plástico. Então eu considero ele um artista quase completo, assim. Ele tem, dentro da seu histórico, muitas diretrizes, assim, de um artista. Então eu gosto, sim, dele nesse sentido, assim, artisticamente falando, vamos dizer assim. Eu acho que ele sabe trabalhar muito com o físico, sabe? O filme, em questão de físico, eu acho que ele sabe trabalhar muito bem. Me preocupo só com as questões mais psicológicas, mas isso pode ser também só uma opinião minha, claro. Não, ele tem sim dentro da narrativa, até das adaptações onde ele faz assim essas narrativas desses personagens, ele tem uma coisa muito dura no olhar sobre a humanidade. Isso aí eu já até comentei em outro podcast anterior, né? Que é assim, ele é um cinéfilo voraz, né? Não sei se vocês sabem, ele tem até um livro que chegou até virar uma minissérie, que é deixa eu ver aqui que o nome está, Clive Barker, A a Z do horror, né? Horror de A a Z, né? Horror de A a Z, sim. Muito bom isso daí, inclusive tem acho que você encontra no Vimeo ou no YouTube. E é um cara que você vê, sinceramente, que ele tem boas referências, é um cara que pesquisa e tal, um cara que é um cinéfilo. Eu sempre gostei, Dayana, sabe, gente, de diretores cinéfilos.
Isso é muito rico até pro próprio trabalho deles, né? Mas ele tem acrescenta, né? Não, com certeza. Não, mas ele tem uma coisa assim nos personagens dele que são personagens de uma crueldade, entendeu? Eles são personagens... eu gosto muito de comparar, eu sei que é totalmente injusto, são temáticas totalmente diferentes, mas assim, botar o Clive Barker ao lado do Stephen King, sabe? E o Stephen King, ele tem aquele negócio do afeto, dele querer fazer alguns personagens... Tem personagens terríveis, vilões, claro, mas tem aquele negócio da amizade, da afetividade e tal, aquela construção do carinho, do afeto nas histórias. Já pensou o Barker adaptando o King? Pois é, porque detalhe, né? Ele é um cara que ele é diretor. Seria cruel, também, hein? Né? É muito cruel. Ele é interessante. Eu acho assim, ele tem uma coisa assim da crueldade e tem uma coisa muito interessante também na obra dele, né? Bom, sei lá, eu acho que vale a pena. É um cara assim que vale a pena a gente conhecer. O Hellraiser aí que o Evandro mencionou, eu acho uma das obras-primas do cinema, entendeu? Assim, gore, né? Do cinema de horror, né? O cara criou os cenobitas. Pois é, né? Olha como nós não vamos gostar desse cara? E é muito interessante quando você vai ver a bagagem que ele tem, né? Porque é um cara que, como ele estuda cinema e tal, e a Diana mesmo falou que ele tem esse negócio de ser um artista plástico também, né? Então ele tem uma visão curiosa sobre as coisas assim, né? É claro que aí também tem a questão da subjetividade do cara como ser humano, né? Então talvez a percepção que ele tenha do mundo seja assim, duro, cruel e tal, né? Bom, fantástico. E vale destacar ainda, só antes de Evandro tomar a fala, é um cara cinéfilo, é um cara, o visual que o Clive que ele adota é um dos caras que tem a melhor, eu não sei nem se isso é uma expressão legal para dizer, mas é uma das melhores visões de inferno que eu já vi no cinema, é a dele. O inferno do Clive Barker é fantástico. Pra mim, depois do inferno do Zé do Caixão, do nosso Zé do Caixão, que eu adoro o inferno do Zé do Caixão, é o meu preferido, né? Aquele do Cenobita, e ele repete isso na obra dele, e ainda vale uma ressalva. O cara é um brilhante mestre no teatro também, não só na direção de cinema, mas as obras teatrais dele, que inclusive está disponível, se a galera der uma pesquisada, vai encontrar obras teatrais do Clive Barker por aí, encenações. Tem uns monólogos dele arrepiantes. Legal, não conheço, vou atrás com toda certeza, né? Pra mim ele é um cara, assim, que normalmente você pode até não gostar muito da abordagem, né? Mas ele é um cara que tu não passa incólume, né, sobre a obra dele. O Candyman, eu lembro na época, quando eu assisti, anos atrás, eu não fazia a mínima ideia também, Evandro, que era do Clive Barker. Eu falei, nossa, não fazia a mínima ideia, entendeu? Adorava esse filme, reassisti um monte de vezes, assim. Mas aí mais pra frente, quando eu fiquei mais, assim, cinéfila e tal, que eu fui buscar, assim, acabei pegando Livros de Sangue, que é uma coletânea, né, de contos dele, que é muito legal. Muito interessante, né? Mestre das Ilusões, né? Que não sei se vocês assistiram. O Mestre das Ilusões é fantástico. Eu adoro. Foi adaptado também, né? Adaptado, Foi em 95 adaptado o Mestre das Ilusões. E é um filme também, eu considero assim, é um nível de crueldade, assim, algumas cenas interessantes também que ele coloca, dirigido por ele mesmo, né? Por sinal, né? Que ele é um cara que ele dirige alguns filmes dele. Né? Exato. Ele atua e dirige, né? Fantástico. E detalhe, agora tá mais velho, mas ele era um gato, só pra constar assim, porque ele era um homem muito bonito. Ainda é um senhor muito bonito, assim, muito. Eu acho ele elegante, assim, né? Bonitão. A foto do MDB dele tá aqui de cavanhaque. Essas coisas assim. Pro ouvinte do Masmorra, ele lembra um pouco o Marlon Master, assim, se você olhar contra a luz. O Marlon Master, a voz mais sexy, né, da podosfera, né, Marlon? Nossa, é de Evandro. Agora é a minha. Evandro, tá ganhando, Evandro, né? Olha só, gente. E assim, claro, né, tem algumas coisas dele em vários, assim, ele tem um MDB extenso, assim, né, você vê pelo menos 34 entradas, né, de coisas ou escritas por ele, baseado em algum conto dele, né? Não dá pra mencionar muita coisa, mas tem coisa eu acho que vale a pena a gente mencionar.
eu queria perguntar para vocês aqui, enquanto cinéfilos e tal, que todos nós gostamos muito do gênero, né? O que dentro dessas obras dele mais nos interessou, por quê, entendeu? Para que a gente possa também trazer essa questão de links para os ouvintes, que é uma coisa interessante, né? Vocês, assim, o que vocês acham dentro da obra dele, assim, que mais lhe chamou a atenção? Eu. Vai lá, Evandro, pode, claro. Tô com minha mão levantada, gente. Minha mão tá levantada. Vamos falar. Então, aproveitando, queria fazer um gancho sobre essa questão dos personagens cruéis, né, que vocês estavam falando há pouco tempo. E a gente falou do Hellraiser e do Candyman. Aí, aproveitando agora o seu gancho, Angélica, eu queria falar assim, uma coisa que agora eu lembrei e eu achei bem interessante, pegando tudo isso e aproveitando e dando logo a resposta toda, sobre o mistério de Candyman, né? Eu estava revendo o filme e eu percebi o quanto tem uma história boa por trás do filme. A história do Candyman, a história de por que ele foi morto, por que essa raiva toda dele. E é um personagem que eu acabei gostando, como fosse é um anti-herói ali. Ele é um personagem, lógico, de lenda urbana no filme, um personagem cruel, né, que ele não tem aparentemente nenhum sentimento, mas ao mesmo tempo, eu não sei se foi da parte de direção, de roteirista, mas o personagem acabou me passando uma maturidade em termos de respeito pelo que ele faz e pelas suas vítimas. É como se ele fosse ali, tivesse apenas condenando ou julgando aquela pessoa. Então, o Candyman, para mim, é um personagem bem maduro e bem profundo, se você for buscar a origem dele, a história do Candyman. Então, o filme, aparentemente, não é tão bom, não tem um ritmo tão interessante, mas quando você vai buscar a história do Candyman, ele se torna um personagem muito rico. E é isso que eu gosto muito nesse filme do Candyman. É verdade. Não, e esse ator, o Tony Todd, né, que faz o Candyman, né, ele é uma figura impressionante, né, gente? Ele tem uma postura, ele tem uma postura, né? Dos vivos também, né? Isso, assim, ele é maravilhoso, assim, é uma figura que impressiona, né, gigantesco, né, e tal. E tem a Virginia Madsen também, que eu adoro essa atriz, assim. É uma atriz que eu acho muito querida, assim. Tem até a Vanessa Williams no filme, sente o drama, né, e tal, né. Não sei se é a cantora aqui, mas tá acreditado. Meu Deus. Eu acredito que seja assim, viu? Que a Vanessa Williams trabalha, né, em algumas coisas pra televisão, em série, né? Sim. Ai, caramba, olha, mas eu tenho uma coisa nostálgica com Candyman, viu? Que é tão gostosa, mas tão gostosa, que eu sei lá, eu acho que também tem muito isso a ver, a nostalgia, essa afetividade que a nostalgia traz. O Hellraiser eu assisti também jovem, né? Então você fica assim, são filmes que você gosta, né? Automaticamente, né? E tal, né? Ou você gosta ou você odeia. Você sabe que quando a gente foi gravar o cast sobre o Hellraiser, eu revi o filme, fazia muito tempo que eu não... Eu falo muito tempo, ouvinte, mas eu sou uma criança, eu tô cheirando a leite ainda, mas faz muito tempo que eu não revi o filme e escorreu uma lágrima revendo o filme, porque me traz boas recordações, é muito cineband o Hellraiser, o Candyman também. Aqueles filmes, aquela trecheira que passava, boa que passava. Hoje pra gente mas na época era fantástico. E personagem icônico. O Clive Barker conseguiu fazer um dos mitos do cinema de terror é os cenobitas, né? É o Pinhead, né? Isso. É sempre muito bom a gente buscar, né? Rever esses filmes que hoje são bem cultuados. É muito bom porque você acaba tendo outra visão, você está com a mente mais madura, tem mais informação, então você faz uma releitura bem melhor do passado, do agora. Muito bom rever esses filmes. Foi muito bom ter revisto o Candyman há pouco tempo, eu gostei bastante. E vou até querer rever agora as outras continuações, apesar que não são tão boas, mas é sempre bom rever essas coisas. É verdade. Quando eu pego as continuações, sabe, gente, de Hellraiser, né? Eu penso assim, olha só, né?
falo, caramba, a gente acha que não é uma coisa muito legal, né? Mas aí quando a gente vai ver às vezes que tá saindo de produção, tu fala, na verdade é legal, né? Talvez a gente que quisesse uma mesma abordagem, né? Eu, por exemplo, eu adoro o Hellraiser 2, eu adoro o Hellraiser 2. Ah, eu gosto pra caramba. Muito mesmo. Eu acho que até o 3 é válido. Vai, né? Dá pra encarar. Eu gosto até do 4, Isso. eu engulo até a Herança Maldita, eu engulo também. Eu gosto pra caramba da Herança Maldita. É que você já tem alguns problemas, né, Marcos? O Herança Maldita também, eu lembro que ainda foi o tempo da locadora, viu, Marlon? Eu gosto. E porque no 5... a gente corria pra locadora pegar as novidades, né? E quando aparecia um novo do Hellraiser, você corria, você tinha que assistir. Eu imagino o Evandro e o Marlon na locadora, gente, os dois, imagina os dois, né? Na locadora, nós nos conhecemos na locadora, viu? Nós nos conhecemos na locadora. Eu lembro que você falou. Que legal. Não é mito, é verdade. E a gente na época, Marlon fazia o cosplay do Harry Potter. Oh, que bonitinho! Ai, meu Deus. É no próprio série Hellraiser que entra essa que ele deixa mais claro no Herança Maldita nem tanto, mas no 5, o Inferno, depois Caçador do Inferno, Hellraiser 6, que ele joga o inferno. Eu gosto, eu comentei aqui atrás, mas eu gosto muito da visão, como é que eu posso ver? A visão gótica, a visão fria que o Clive Barker tem do inferno. Eu acho isso legal. Ele traz isso no Hellraiser, ele traz isso também, acho que a gente ainda vai chegar nele, mas eu vou citar aqui também, que é um filme que eu gosto pra caramba dele. Tem as suas falhinhas, mas eu gosto. É um filme que eu vi ano passado e me incomodou um pouco, O Último Trem, não sei se vocês viram. Sim. Vi várias vezes, inclusive. Eu gosto pra caramba do Último Trem. Acho que diria até que hoje, depois do Hellraiser, é o meu preferido dele. E nós temos também um programa lá no SextaCast, né? É verdade. Temos um programa do Último Trem, é verdade. E vale destacar aqui também, a título de informação, eu não vou lembrar o nome do episódio agora, mas lembra aquela série, aquela série The Dark, que era uma antologia de terror? Poxa, tá na ponta da língua. Não é Master of Horror, não, né? Porque ele também não é o Master of Horror. Ele fez um segmento só um episódio para Tales from the Dark Side. Isso, agora eu não vou lembrar o nome do episódio, quando ele faz um episódio de um sujeito que é uma versão meio sombria da história do Fausto. É o cara que vende uma alma e ele acaba indo pro inferno, e aquele inferno cinza do Clive Barker é muito interessante, eu acho muito bacana. E essa atmosfera que ele cria, ele leva isso para todas as suas obras também. As poucas HQs, as graphic novels que eu já vi, eu gosto muito das graphic novels pelo visual, né? E depois que eu descobri que ele acompanha isso como artista plástico, ele acaba acompanhando a edição visual das graphic novels, das histórias dele, achei ainda mais interessante. E tem uma, inclusive, que chama-se Inferno, que é dele, que tem uns gráficos fantásticos, onde no inferno dele o fogo é cinza. Legal, né? Legal a questão visual, né? Muito bom, cara. Tem uma coisa que a gente não está falando aqui, eu acho que é muito interessante colocar isso daí de certa maneira, porque o Clive Barker, ele também é um expoente de um gênero que é conhecido como queer horror, né? Porque o Clive Barker é gay, né? E ele e tal, assim, eu acho que tem influencia de certa maneira as temáticas dele, isso daí, sabe? Eu acho muito curioso, assim, essa questão queer, né, que ele coloca dentro das histórias. Ele coloca o sexo, assim, parem para pensar, assim, normalmente ele coloca nas produções as relações heterossexuais, normalmente, elas sempre dando errado de alguma maneira, vai dar em desgraça, sim, em separação, né? Ou então são relações assim que é para conquistar algo, não é por sentimento, amor. Hellraiser é uma é isso, manipulação, né? Manipulação. É isso, exatamente, manipulação pura. Midnight Meat Train também, né? Porque também. é uma história fáustica, de certa maneira, né? Do cara que ele quer
ser um fotógrafo famoso e Sim, tal. Sim, da esposa, né? Começa a perseguir, né, e tal, e vê no que desencadeia. Aliás, gente, eu fiquei totalmente passada da minha vida com Midnight Train. Eu gosto nível hard mesmo, entendeu? Eu também, foi um daqueles filmes que quando termina dá um nó na sua cabeça, você fica incomodado. Eu tenho muito com isso, quando o filme mexe comigo, eu fico 2, 3 dias bastante incomodado. O filme me incomoda e ele me incomodou, mesmo sendo um filme que visualmente não me impactou tanto. Mas a história, e aqui a gente tá falando do autor dessa história, ela consegue mexer com você. Não é um filme que tem aquelas cenas... Um dos pontos que eu critiquei no último trem foi o fato do sangue sem CGI, etc. Mas porque tem um detalhe, né, Marlon? O último trem, ele foi um filme que saiu pra 3D, né? Pra 3D, isso. Pra 3D, então tem muito sangue digital que vem pra cara da gente. Isso. Mas a história do filme, ela mexe, é o final, e como ele não tem pena dos personagens, isso já fica claro no Hellraiser, mas ele não tem pena nenhuma dos personagens dele. Né? Ele é totalmente impiedoso. Aliás, o Midnight Train tem uma das melhores aberturas de filme, assim, gore, né, pra quem gosta de gore, claro, verdade. Que eu já vi, entendeu? E aí, detalhe, lançou muito esse ator, o Bradley Cooper, né? Porque ele era, não sei se vocês lembram. Verdade. Ele era aquela carinha bonita, aquele coadjuvante, sabe aquele cara bonitinho, coadjuvante? Era o Bradley Cooper. De filminho Água com Açúcar, né? Isso, aqueles filmes lá, assim, comédia e tal, comédia romântica. Ele agora ele é um cara que já recebeu reconhecimento, filmes mais sérios e tal, filmes indicados a Oscar. E, pô, Midnight Train tem tudo a ver com essa escalada dele pro sucesso hoje em dia. Eu acho um filme genial, eu adoro. Eles tentaram lançar, né, gente, vocês sabem, um novo vilão nesse filme, né? Eu tenho muita pena que as coisas talvez não dessem tão certo quanto poderiam dar, né? Porque o Mahogany, que é esse personagem mudo, né, que ele segue, que é terrível, né? Esse ator açougueiro, né? Exatamente, o Vinnie Jones, né, que é o nome do autor. O cara é uma presença também, assim, que é no nível do Candyman, eu acho. Ele é impressionante também, entendeu? O cara é um armário. É um armário, falou bem, o cara é um armário gigantesco, aquele olhar duro e mal, né? E tal, e você vê o Bradley Cooper indo por uma espiral de loucura cada vez pior, né? O personagem dele para poder conseguir informações e conseguir fotos legais e tal, né? É uma história muito fáustica, né? E é bem interessante. Eu gostaria muito que tivesse continuações, ou que tivesse mais material. Mas assim, eu acho que dos filmes que eu vi do Clive Barker, eu acho que o Midnight Train é o que é mais psicológico de todos eles, assim, apesar de ser muito físico, né? Estavam falando da questão da crueldade, mas eu acho que é o filme mais psicológico, porque realmente, se a gente começar analisando o personagem, né, do Bradley Cooper no início pro final, são pessoas completamente diferentes, né? Quanto à questão psicológica, sombria que ele se torna, né? E, então eu acho bem legal assim, essa construção que ele vai dando pro personagem. A gente falou sobre isso no programa, inclusive. É um filme que você assiste com a sensação de que, na verdade, você tá lendo um conto, né? Então passa rápido, é uma história que prende do início ao fim. É super indicável, e principalmente para quem nunca viu nada dele, nada do Clive Barker, e quiser entender alguma coisa disso que a gente tá falando, eu acho que é um filme bem bacana para conhecer um pouco da mente dele, de como funciona. Ô Evandro, tu não acha que a obra dele lembra um pouco a do Paul, não? Não do Paul McCartney, a do Alan Paul. Ah, tá. Paul McCartney foi maravilhoso. Porque os dois são ingleses, né? E vai que... Não sei, Marlon. Eu queria fazer uma observação. Vocês estavam falando aí tão bem do filme. E faz tanto tempo que eu assisti esse filme. E uma coisa que eu lembro é que eu acho que é um dos filmes mais focado, mais real, digamos assim, mais realista, comparado com os outros que eu conheço, né? O Hellraiser, o Candyman. Geralmente o Clive, ele é muito de fantasia. Geralmente o terror dele sempre tem elementos de fantasia, desse mundo fantasioso dele, elementos fantásticos. E esse último trem, ele é muito realista, né? Muito real. Você não vê elementos sobrenaturais praticamente. É tudo ali no sangue, no vermelho,
na dor, você sente a dor ali. Então, o Hellraiser tem isso, mas você sabe que tem a fantasia, né, daqueles demônios, tem aquele mundo sobrenatural, fantasioso, mas nesse não, esse é um inferno na Terra, é um inferno real, é algo que pode ser realmente, é algo que você sai de casa e pode encontrar na rua. Então esse acho que é um dos filmes mais pesados que eu acho. E você tocou num ponto, eu tenho a sensação de que a dor para ele é praticamente um personagem, né? Em toda a obra dele. Então, os cenobitas deixam isso muito claro, né? A maneira como eles tratam a dor na série toda do Hellraiser. No próprio Último Trem isso também acontece. Acho que no Candyman também dá para perceber isso. No Livro de Sangue também a gente vê isso. Aquele estudo... falando... E vocês aí falando, vocês estão percebendo um elemento que ele, pelo menos nos filmes, eu não posso falar das obras, né, literárias, mas os filmes, você pode prestar atenção, ó, tanto no Último Trem, o Candyman, o Hellraiser, sempre tem um gancho como elemento metálico, físico, tem, né? É verdade. Vai puxar a carne, né? Algo que arranca Exatamente. A carne, né? Eles têm sempre isso, né? E isso é bem interessante. Você falando na questão da dor, e os cenobitas, ele representam a dor, né? A forma de castigar é através da dor. É a personificação da dor, exatamente. Literalmente, né? Exatamente. É muito cruel, realmente. Como chama aquele filme dos universitários que estão fazendo um estudo sobre o medo? É dele também. Os universitários que estão fazendo estudos sobre o medo. É, um professor que ele está pesquisando sobre o que desperta o medo nas pessoas, o que é o medo no psicológico, que ele traz bem... Me pegou, assim, de cabeça eu não tô lembrando pela descrição, que doido isso, né? Não, mas tu falou uma coisa que prendeu muito a minha atenção, sabe, Marlon? Você falou de um filme do Clive Barker, uma adaptação, né, que esse daí não é dirigido por ele, que eu gosto bastante, apesar de não ser um filme com cara, assim, de filme pra cinema, eu acho que ele tem muito cara de filme pra TV. Mas eu gosto demais da temática dele, né? Que é o Livro de Sangue. O Livro de Sangue é legal. Que é o cara que ele encontra uma mulher e tal, que ela quer ter acesso aos fantasmas, né? Às entidades. Isso. Esse cara, tipo, médium, só que os fantasmas escrevem na pele dele. Isso. E é uma coisa terrível. Isso. E essa personagem, ela é muito cruel, essa mulher. Essa doutora, sabe? É impressionante, porque ela tá pouco se lixando, ela só quer respostas, né? E tal, e o cara lá sofrendo miseravelmente. Imagina, é uma tortura física tatuando, né? É verdade, é física e psicológica aquele negócio. E como a gente sente aquela dor. Mas eu acho que, acredito eu, que todos os filmes dele trazem esse mundo de crueldade, né? Não sei. Mas vocês já estão falando demais, Marla, Evandro, dá licença, tá? Tem meninas aqui, vocês não estão me respeitando. Cheguei. Evandro, me dá um amendoim, Evandro. Isso, coloca alguma coisa na sua boca, pipoca, Marla, pra cá. Aqui isso, é bom, ótimo. Aqui tem tudo. Vocês estão falando dos filmes mais clássicos, vamos dizer, né, do Clive Barker, o que é muito justo e aplicável, afinal, são os filmes que a gente mais lembra, né? E eu tive muito medo de Hellraiser na adolescência, né? A gente alugava nas locadoras, eu sempre assisti, mas em pavor, né? Pavor de encontrar aquela caixinha em algum lugar, dela aparecer. Eu já sonhei com isso, inclusive. Mas enfim. Eu queria um cubo mágico, um desenho. Eu já sonhei. Tu já viu? Eu abria. Sem querer te interromper, mas tu já viu que tem pra vender, né? Tem. A caixinha é linda. Não me deem, eu não quero. não, por favor, não. Tá chegando o Natal, isso não é um presente bacana, tá ouvindo? Mas enfim, eu quero falar de um filme que praticamente ninguém gosta. E na verdade, não é o filme que eu mais gosto dele, não. Mas eu gosto de como o filme foi construído. Eu tô falando do Mestre das Ilusões, ou O Senhor das Ilusões. Que é um filme de 95, mas o que eu mais gosto desse filme é aonde ele pegou a inspiração para falar sobre o culto realizado, né? Um filme sobre questões de cultos demoníacos, de reencarnação e tudo mais. E a ideia, ele pegou essa ideia, né, do Charles Manson, que é uma figura, assim, real, né, que eu já até estudei, inclusive, em alguns estudos dentro da minha área, porque eu acho a mente dele uma coisa muito sombria,
E o fato dele ter escrito, né, do Clive Barker ter escrito esse conto, que primeiro é um conto, que depois foi adaptado para o cinema, e esse conto ele foi baseado nessa questão destruidora e perversa da mente do Charles Manson. Então, assim, eu gosto muito da construção do filme, porque toda vez que eu assisto, eu imagino o vilão sendo ele. Pra quem não tá lembrando do Charles Manson, quem é ele na fila do pão, né? Ele é o assassino, aliás, ele cometeu vários assassinatos, né? Inclusive tá preso até hoje, né? Mas, assim, mais conhecido que ele fez, acredito eu, foi a Sharon Tate, que era a esposa do Roman Polanski, né? Enquanto ele estava gravando o Bebê de Rosemary. Então, se vocês começarem assim, para quem não conhece a história, né, do Charles Manson, você começar a puxar desde a infância dele, você vai vendo que é tanta crueldade, que é quase impossível o homem não ter sido uma pessoa má, sabe? A índole dele, o caráter é muito destruidor. E vocês estão falando de perverso, de crueldade, né? A Angélica acabou de falar disso. E o Charles Manson é uma pessoa assim, né? Uma pessoa que não há nenhuma empatia com o ser humano. Então, assim, achei muito bacana essa analogia que ele fez dentro do Mestre das Ilusões, porque o vilão Nix realmente também é muito perverso. É mais um personagem que não está nem aí, não tem empatia. Não que, né, a figura do mal tenha empatia, não é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, eu acho que o Clive Barker, ele mostra isso claramente, assim, nos filmes. Essa questão física de violência, crueldade, sem expressão, né? O assassino do Último Trem também é assim, ele não tem expressão facial, né? Oral, qualquer uma. É uma coisa fria, né? Não tem sentimentos, né? Uma coisa fria, né? É um psicopata. Sim, e esse vilão aí, esse ator é já falecido, né? O Daniel von Bergen, né? Que isso, faz sim. O Nix. Gente, ele rende as melhores cenas do filme, né? Se você parar pra pensar. Eu gosto muito do mágico, daquele negócio da construção. Isso. Da fome fatale, né? Que tem a questão da esposa. Mas, cara, esse cara, ele entrega uma atuação, assim, digna de, sabe, de ter recebido um pouco mais de respeito, eu acho. Porque o que ele faz, as cenas são terríveis. Ô, Angélica, e como esse filme... E como esse filme, ele tem muito daquilo que você comentou antes, do gênero que marca o Clive Barker, como chama? Na construção desse personagem, a gente percebe é um problema psicológico que ele tem, o distúrbio, algo reprimido, algo que envolve ali, se algo preso, é sombrio mesmo. Eu tenho medo dele. Eu acho, eu tenho uma teoria que o Clive Barker, ele coloca pra fora todos os, sabe, os medos, os demônios dele, ele coloca na literatura dele, sabe? Ele coloca pra fora, é uma maneira dele trabalhar, talvez porque é o seguinte, ele é gay, mas ele, tipo assim, ele se assumiu gay não faz tanto tempo assim, entendeu? Então eu acho, inclusive, que isso daí era uma maneira dele exorcizar tudo de dentro dele, entendeu? Botar pra fora. E exatamente o que eu penso, Angélica. Exatamente o que eu penso. Então ele foi uma humanidade dura, cruel, malvada entre si, sabe? Que não tem afeto, não tem carinho. O King, olha lá, vai eu com o King, gente, amo. Beijo, King, eu te amo. O King tem uma coisa assim de afeto. Você pode reparar que ele sempre coloca a questão afetiva, entendeu? Dentro das histórias, mesmo quando tem histórias que é com pouquíssimos personagens e tal, vai ter uma recordação de infância querida e tal, vai ter a relação das amizades, que ele tem muitos filmes com amizade, né? A amizade das crianças e tal, Conta né? Comigo, tem os losers, né? Conta Comigo. Aquele A Praga, né? A Praga tem algumas coisas de amizade, não tem? Se eu não me engano, assim, de junção das crianças, né? Que ficaram em coma e tudo mais, não tem uma coisa assim? Tem sim. Então é interessante, eu acho que é uma maneira, tipo assim, é uma dureza no olhar para um mundo duro, entendeu? Que talvez ele tenha sentido, entendeu? A gente tá aqui especulando, né? Isso não é justo. Mas não, que ele é uma pessoa totalmente maravilhosa por colocar isso para fora, né? Isso é maravilhoso, você conseguir botar isso no papel, né? Só de pensar que assim, né? Clive Barker nasceu nos anos 50. Então a adolescência dele foi nos anos 60, início dos anos 70. Né, como nos anos 70 tá tudo bem, mas nos anos 60 a gente não sabe quando se aflorou essa questão de homossexualidade.
Mas as coisas não eram como são hoje, né? Hoje as coisas, ainda mais nesses últimos dias, as coisas são muito resolvidas, as coisas são muito abertas, conversadas, né? Não, hoje em dia ele é reconhecido como um cara que faz, inclusive, ele é um ícone queer dentro do gênero horror, terror, fantástico, sabe? Ele já é reconhecido como. Mas a gente não sabe como era antes, né? E pelo fato dele ser um inglês, né? Onde a gente sabe que na Inglaterra existem, né? É uma postura um pouco mais rígida, né? Dentro da educação cultural deles. Isso. Então, assim, eu acredito como você, Angélica. Talvez seja, assim, uma coisa muito reprimida. A gente não sabe, de repente, se ele passou por algum tipo de abuso, né? Para externar toda essa dor, porque vocês estavam falando de expressão de dor que ele passa nos filmes. Rasgar a carne, né? Sim! É assim, a gente vê muito isso no Hellraiser, de nascer de novo mesmo, aquela coisa de se rasgar e trocar a pele. Os cenobitas são torturadores, são sádicos, né? Sim. São sádicos. Não. Ou então de trazer à tona o mal que há dentro de cada um, sabe? Porque quando você rasga a pele, o que sobra, né? Sobra a essência. E como é essa essência? Uma essência maléfica ou benéfica? Então eu acredito que ele traz muito esse contexto. E o fato dele ter tanto conhecimento, né? Afinal o cara é escritor, ator, produtor, desenhista. Então eu acho que ele tentou, assim, ao longo da vida externar tudo isso, de repente, né? E aí nas obras a gente consegue ver isso bem. Pelo menos eu penso assim, né? Ô, Evandro, o negócio tá virando um papo, né? Quando essas mulheres se juntam, você vê que a gente fica só. Viu só? Gente, não, e detalhe, não sei se o que vocês acham disso, mas vocês sabem que ele também tem um outro filme que é dirigido por ele. Não é um bom filme, né? E os efeitos envelheceram muito, que é o Raça das Trevas. Né, que é um filme dos anos 90 e tal. Ele é visivelmente... Envelheceu mal pra caramba. Envelheceu muito mal. Mas tem a questão de tipo assim, de não pertencimento dentro dessa história. Você ser uma aberração, você ser um freak, né? Você ser de um universo, de um lugar paralelo, que você não se adequa a uma sociedade de valores comuns, de aparência comum. Então eu acho que tem tudo a ver com inclusive com o que a gente está conversando. Sabe, esse negócio de você colocar seres, às vezes, aberrantes e tal, porque ele se sente também desconectado, ele quer se conectar, né? Ele quer, sabe, ele quer um olhar sobre ele, um olhar mais humano, mais justo, né? Algo como faço parte, né, dessa loucura, né, desse mundo. Pode ser realmente isso mesmo. O Raça da Noite é a adaptação do Cabal, né? Raça das Trevas, Marlon. Raça das Trevas. Isso, não é ele que é exatamente. É do Cabal, isso mesmo. Tem até um Exato. personagem chamado Cabal também no filme, né? E tal. Eu não cheguei a ler esse conto eu não li, felizmente. Eu li o Cabal, eu já li o Cabal. Uau, Marlon. Parabéns. Eu sou culto. Eu e Cliver somos assim, ó como nós somos. Meu amigo. Né? Meu amigo. Olha, ouvinte, não é todo dia, viu? Mas não amigo. Demorou. Né? Começou, né? Vocês sabem que, lembrando, vocês estão falando essa questão social, aceitação e tudo. Outro diretor que sofreu muito com isso nas suas obras foi o Victor Salva, né? Também com Olhos Famintos. Ele também é muito conhecido também por essa questão sexual. Mas o problema do Salva também envolve umas coisas bem cabulosas ali, né? Eu não sei. Que coisas cabulosas? Né? Agora eu fiquei curioso com o que o Evandro falou, Evandro. Explicita isso daí pra gente, que eu não tô muito por dentro, assumo. Não, porque você falou que o Cliver, hoje ele é conhecido também no cinema por tratar essas questões. O Victor Salva, ele também é muito mais famoso nessa questão. Então, você pode prestar atenção que os filmes dele, ele sempre valoriza em focar nos primeiros planos os corpos dos atores jovens, dos garotos. Ele sempre tem essa marca nos filmes dele. E tem as coisas cabulosas que Marlon citou aí também, né? Ele é envolvido em alguns escândalos também. Mas eu acho o seguinte, o caso do Salva e do Baker é diferente porque bom, o Victor Salva... Não, mas é diferente. O Cliver, ele usa a arte para ele se expressar. Exato, exatamente. Estavam falando, né? Expor uma crítica, algo desse tipo, por exemplo. E tá ali se expressando. E se você não tiver um olho realmente, esse olho
que analisa esse aspecto, você não percebe. Por exemplo, vocês comentando a questão do sexo no filme do Clive, esse vilão, o Candyman, surgiu por causa que ele saiu com a filha de um fazendeiro. Então, olha aí a questão do sexo, o que o sexo provocou, né? Exato. O erotismo provocou, criou um dos grandes vilões daí do Clive também, né? Porque para mim o Candyman, sempre alguém fala em Candyman, eu me lembro do Candyman onde for. Então, um personagem que marcou. Você sabe uma coisa que eu acho que ele enfrentou? Alguns problemas, não seriam problemas até, mas como eu posso dizer, certos travamentos que algumas pessoas têm com a obra do Clive Barker, porque ele entrou no auge ali, num período que o cinema anos 80, Hellraiser. Então, a gente sabe como era que vinha o cinema de terror naquele período. A galera queria ver sangue, queria ver trecheira. E ele conseguiu trazer isso pra tela. Ele conseguiu criar um personagem enigmático, como foi o caso dos Cenobitas, o Pinhead, que ficou ali lado a lado. A gente tem Jason, Fred Krueger, Leatherface e Pinhead ali. Então conseguiu fazer isso num período onde esses caras estavam se destacando, mas diferente do que aconteceu com Sexta-feira 13, diferente do que aconteceu com a Hora do Pesadelo, ele conseguiu dar fazer uma crítica social também dentro desse tipo de filme, trazer uma visão mais requintada dos problemas sociais. E eu acho que essa coisa da dor, essa coisa que ele tinha presa dentro dele, ele conseguiu expressar isso de uma maneira que você tem que ter uma certa sensibilidade, e não é comum você ver isso nesse tipo de filme, né? Marlon, aproveitando o gancho, você citando esses outros ícones de cinema, o Fred, o Jason, são sempre vilões que vêm de fora, da rua para dentro da sua casa. Isso. O Clive, ele traz a família, né? Em Hellraiser, por exemplo, ele traz a família, né? O vilão está ali dentro da família. O vilão está dentro de casa. É o irmão. Questão familiar. Exato. Questão familiar. Mas é que tá, ele desconstrói essa visão familiar. Exatamente, a família justamente dá. Pois é, o que não era traz comum o problema para período. Dentro da família. Exatamente, Marlon, não era comum mesmo, não. Isso por exemplo, agora citando aí o Stephen King mais ou menos de novo, eu vi esses dias, por exemplo, o 1922, não sei se vocês já viram. Sim, tá na Netflix, inclusive, não tá? Nossa, eu vi, adorei tanto. Eu amei esse filme, eu adorei. Que filme maravilhoso. É um filme com o olhar certo, né, sobre o feminicídio, né? E outra agora coisa, eu quero assistir. Não, eu adorei esse filme. Poxa, atuações fantásticas também, vale destaque aqui. Netflix acertou em cheio. Mas o que eu quero destacar aqui é que, apesar de ser tudo isso, a maneira como ele se vende, eu não me assustava tanto com o filme há muito tempo. E o filme não se propõe. A história, o ambiente que é envolvido, a coisa que é desconstruída, a natureza humana é assustadora, né? No filme desperta aquilo ali. Aquela conspiração, pai e filho. Esse problema dentro da família também. O monstro está ali. O monstro está em casa. O seu inferno pode ser despertado dentro de casa. Acho que o Clive Barker é um cara que trouxe isso, aquela caixinha ali que você gira e o seu quarto vira um inferno, tua casa vira um inferno, tua família um monte de cenobita, você tá cercado ali, então ninguém sabe. É uma caixa de Pandora, né, Marlon? Exato. Tu vai abrir e tu não sabe o que vai acontecer. No caso dessa caixinha especificamente, né? Que eu vou brincar, como é que é? Por toda a eternidade com a sua casa. Né? Exatamente. Então, assim, no 1922, acho que é o Harry, não sei, o marido lá, que assassina a mulher, aquilo é um cenobita, né? O que ele faz, tanta jogada psicológica que ele faz com o filho, a crueldade que ele faz com a mulher depois, e depois ele comete tudo aquilo e tem que viver no inferno que ele construiu para ele. É o caso cenobita, né? Tortura as pessoas e tem que habitar aquele inferno lá depois e viver isso, é um ciclo vicioso. Eu acho isso muito bacana. E aí reitero, aquele período, se a gente pegar 86, se eu não me engano, 86, Hellraiser? Se for o primeiro, 87. É Renascido do Inferno? Isso.
87. 87. Então a gente vinha de Hora do Pesadelo, a gente vinha de Massacre da Serra Elétrica, que é justamente isso que Evandro comentou, é sempre o de fora. É sempre o de fora. Né? Então é as pessoas que vão até lá. Aqui você não tem mais como fugir, o problema é interno. E perceber essa... como é que podemos dizer? Essa crítica, essa mensagem que ele tentou passar usando um filme de terror desse tipo, não é para todo mundo. Então talvez isso explique um pouco alguma aversão que algumas pessoas têm pelo Hellraiser, alguma aversão que tem pelas histórias dele, mas é fantástico. Você tem que ter uma certa sensibilidade para pegar o que eles dizem aí. São filmes que você não deve ver só pela matança, só pela crueldade, porque aquilo tem um significado. A dor pro Clive Barker é um personagem tanto. Vocês sabem que eu tava dando uma analisada aqui numa coisa importante. Importante não, né? Mas pode ser que esteja ligado com essa questão de dor, né? Clive Barker, em uma entrevista, que perguntaram sobre a adolescência dele e tudo mais, ele disse que antes dele, só aos 18 anos, né? 16, 18 anos, que ele realmente se assumiu como homossexual. Mas que antes disso, os relacionamentos que ele teve foram todos com mulheres mais velhas. E aí é que tá, né? O que pode ter acontecido nesses relacionamentos? Eu não tô julgando isso, dizendo que isso é ruim. Não é isso que eu tô dizendo, não. Mas essa expressão de dor, ela pode ter vindo daí, né? Não sei se essas mulheres eram experientes, se eram realmente mulheres profissionais da arte do sexo. A gente não sabe, né? Mas eu fiquei pensando, sabe o quê? A minha mente, ela é muito, assim, louca. E aí eu fiquei pensando, será que esses relacionamentos com essas mulheres, será que foi uma coisa assim, acorrentadas, que bateu? Será que foi uma forçação de barra da família, da sociedade? Pra forçar uma situação, tipo, esse garoto vai ser gay, só que não, né? Vai saber. Eu acho que ele até curte um sadomaso, viu? Eu também acho. Eu também acho. Com todo esse visual aí que ele tem nos filmes, dos cenobitas e tudo. Essa roupa de couro, é muito Judas Priest, né? Muito Judas Priest. E é a questão sexual no relacionamento violento também tá aí, né? Então vai saber, né, o que acontece. Eu queria conversar com ele um dia, falar, então, moço, como é que foi? Eu posso marcar, hein? Eu posso marcar. Chama ele aí, Marlon, por favor, marcar. no WhatsApp. Marlon, nossa psicóloga agora é uma sexóloga também, olha só. Sexóloga? Olha lá. Não. Lá vem ela, Marília Gabi, Gabriela. De frente. Com Dai, só que não. Gente, não, para. Para, né? Sou uma mulher bonitinha, casada. Comporte que nós somos visita, hein? Comporte. É verdade, nós não estamos no sexta. Que vergonha. Olha, é verdade, mas é tão rico, né? Assim, quando você para pra analisar ou tentar pegar um subtexto, tentar fazer uma leitura de um conjunto de obra cinematográfica, né, de um cineasta, né, sim, você consegue encontrar a alma dele em algum ponto, em algum sentido ali. Eu gostei muito de uma coisa que a Dayana falou, que a gente estava conversando, esse negócio de tu arrancar a pele, arrancar a carne, né, arranca os nervos, arranca, sei lá, o sangue, só sobra os ossos, e tu vai ter que se reconstruir, né. Então eu acho que de repente, né, a carne, né, a questão da carne ali pesa muito para ele, né. E ele quer, talvez, colocar isso. Que nem eu falei, eu acho que ele coloca pra fora tudo, sabe? Coisa que tá incomodando. Ele fala, vou escrever. Eu vou escrever gente arrancando a cabeça, arrancando a pele, arrancando a coisa com gancho, né? Eu vou sair limpo dali com a pele nova, né? E tal, com tudo novinho. O próprio Pinhead no Hellraiser, ele diz que não se contenta com a dor da carne. Ele quer que a sua alma doa. Nossa, é muito... Uau! É meio a pele que habito isso, não? Nossa. É legal. Não, e vocês estavam falando, eu estava achando divertido, vocês estavam falando da questão do visual, né, do Victor Salva, né? Aí eu lembrei do Almodóvar, né? Porque isso é nosso, mas eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o Almodóvar não apenas tem a questão da pele e da carne, como ele pegava e filmava mesmo os pacotes dos caras. É verdade. Tem filme dele, Matador, gente, que ele começa o filme mostrando as calças dos caras. É divertidíssimo. Você fala, eita, Almodóvar, tu tá trabalhando, menino? Toma jeito e tal, né? Se comporta. É muito divertido. Se comporte, Almodóvar. E vocês estavam falando do Victor Salva, né? Olha só a minha adolescência aí, minha gente, socorro, né? Adolescência eu não digo, mas já tava trabalhando e tudo, já tava... Esse Victor Salva, ele tá aqui creditado como um dos filmes que eu assisti jovem, que é aquele Energia Pura. Isso. Sabe? Aquele
que o cara é branco e tal, ele sofre um bullying absurdo. Sem pelo, é. É, e tem o Lance Henriksen, né, que é o Jeff Goldblum, tem a Maria Elizabeth Mastrantonio no filme. É um filme assim, mó triste, que tu sai com o coração quebrado, partido, destroçado, sabe? Aí tu vê o cara que fez Energia Pura, ele foi fazer Olhos Famintos, é isso? Exatamente. É curioso isso? E as pessoas ele fez aquele do Palhaço também, né? Que foi o que levou ele pra cadeia, né? Não sei se vocês sabem, mas ele foi preso ainda depois daquele filme do Palhaço, né? Que filme do Palhaço? Aquele do Palhaço lá, o Palhaço assassino lá. O Marlon é muito descritivo, vocês perceberam, né, ouvintes? Qual é o filme do Palhaço? Envolveu o Palhaço, eu não vou saber detalhes, mas foi... Mas é que o Marlon tem medo de palhaço, tem uma parada aí do medo de palhaço. Então ele bloqueou, Daiane. Eu não sei detalhes sobre filmes de palhaço. Pra vocês terem uma ideia, até agora eu ainda não vi It, justamente por isso. Mas... vê sim, que ridículo. Não, Marlon é ridículo. Tenho medo de ver o It. Eu não sei como a gente toma consegue, jeito. sabe? Tão bonitinho. Não, só uma última menção aqui muito honrosa, né? Posso? Claro. Até porque tem um cara envolvido aqui que eu o amo, tá? O nome dele é Mick Garris, né? Mick Garris, sei lá. Que ele é o cara responsável por aquela série maravilhosa que a gente já comentou uns anos atrás, o Master of Horror. Adoro. Ele é o responsável, assim, porque ele que reuniu toda essa turma, ele foi aquela mente, sabe, aquela energia boa por trás de Master of Horror, é o Mick Garris, né? E e tem uma história aí que é do Clive Baker e do Stephen King, né? Que é são curtas, parece que são uma adaptação de um curta do Stephen King e do Clive Baker também, que é o Quicksilver Highway. Então, é um bem interessante esse daí. Se vocês assistiram, é um filme meio difícil de arrumar. Eu já sei que é um road movie, né? É um road movie, é com Christopher Lloyd, Adoro. Sabe? Uau! Aquele ator... Gente, ele não é maravilhoso, esse senhor? É, fantástico. Ele não apenas trabalha até hoje, como ele faz uns filmes bizarros, né, gente? O Christopher Lloyd, né? Muito, por ele sinal. É maravilhoso. Ele tá no Piranhas 3D. Ele é muito maravilhoso, cara. Eu não sei como lidar com o Christopher Lloyd. Eu queria que ele fosse meu avô. Queria que ele fosse meu avô. Eu queria ser neto dele. Eu queria. Já pensei ficar falando dos... Detalhe, ele é produtor do Modern Family, né? Uma série mó premiada, né? E tal. Ele é super foda. Aí eu assisti um filme com ele, tô correndo pra outro assunto, mas rapidinho, que é chamado Eu Não Sou um Serial Killer, que tava na Netflix, não sei, na época que eu assisti tava na Netflix. E ele faz um velho mais bizarro do que qualquer coisa no filme. E é um filme assim, que é do terror pro sci-fi, sabe, gente? Então, pra mim, assim, os filmes que tem o Christopher Lloyd, normalmente eu acabo conferindo por uma questão de, né? Fala assim, né? É o cara, é um senhor muito interessante, eu acabo assistindo. Então, queria poder mencionar esse daí também, que é desse cara fodão aí do Master of Horror, né? Fazendo a direção, tem Christopher Lloyd, tem um elenco legal, assim, mas eu acho que o nome mais interessante aqui, eu acho que é o Christopher Lloyd. Tem a Veronica Cartwright também, que é uma atriz famosa, assim. O de acho, gente, é que esse é um filme meio embaçado de se arrumar. Então é só uma última menção honrosíssima aqui, caso vocês não tenham assistido aí, até porque tem a curiosidade de ser uma coisa baseada na verdade, em dois escritores, né, juntos, né. O Stephen King, ele é um cara foda que, além de tudo, ele também trabalha com outros caras, né. Tem aquele Peter Straub, também, que é um autor que eu gosto, que me respondeu no Twitter, eu quase morri do coração. Eu vi quando você postou. Falei, caralho, falei qualquer merda e o cara respondeu, porra, não acredito, né? Eu vi Queria também. ter sido mais genial. Eu quase comentei assim, poxa, e eu fiquei feliz quando uma vez que me respondeu no Twitter foi o meu, Evandro, meu amigo, Kevin Smith. Ah, tá. Kevin Smith me respondeu no Twitter. Aí quando eu vi que você postou, eu quase comentei, poxa, eu tinha ficado feliz com o Kevin Smith. Imagine se fosse... Pois é, nossa, eu tenho, assim, o Jodorowsky, que é um diretor que eu amo, nossa, toda a obra do Jodorowsky, quadrinhos que o Jodorowsky roteirizou, sabe? O Jodorowsky é assim, quase que eu tatuo o Jodorowsky. E é outro cara que tem um visual fantástico. Não, ele é maravilhoso, ele é um psicomago maluco, entendeu? Ele é foda. Aí o Jodorowsky, eu sempre fico perguntando coisas pro Jodorowsky, eu desisti de perguntar,
tô anos sem perguntar. Aquele filho dele é lindo, um gato. Aí eu compartilhei e falei, olha, gente, filho do Jodorowsky, que eu coloquei no Twitter. Aí o porra do Jodorowsky me retweetou. Eu falei, caralho, foi só falar do filho. A gente é os pé rapazes, né? Mas que é legal, né? Eu tô torcendo pra alguém me responder. No fim, a gente é sempre fã, né? A gente é sempre tiete. Eu só assumo, viu? Eu Cinema também. é uma parte importante da minha vida. Tá bom, gente. Então, olha, eu queria agradecer aqui a todo esse povo maravilhoso, sensacional, crocante, inoxidável. Vou arrumar 1 milhão de adjetivos pra vocês. Não faça aí. Vocês são muito foda. Vocês são uma referência pra mim, acho que pra todo mundo que gosta do gênero de terror, gosta da risada, que gosta de ver o Marlon falando 1900, alguma coisa. Eu espero esse momento, Marlon, só pra te falar, é um momento muito aguardado, assim, enquanto ouvinte. Tem que falar não sei o que lá que eu tô esperando. Quando eu não faço, as pessoas me param na rua. Isso que eu falo agora, ele é parado, viu? Outra coisa que eu adoro, gente, ele sempre fala que as pessoas param ele na rua. Né? É muito engraçado, me divirto com isso. Eu espero que as pessoas parem mesmo você na rua, porque você merece ser parado. Depende pra quê? Com certeza. A parada pra perguntar, cadê o podcast, Marlon? Pô, Marlon, né? E aí o podcast, né? E aí, Marlon, vai assistir aquele filme. Mas olha, eu quero agradecer muito, muito a vocês, viu? Marlon, Dayana, Evandro. Queria que vocês deixassem aqui, quem sabe, uma consideraçãozinha final sobre Clive Barker. Talvez alguém que não conheça a obra, né? A gente sempre tem que partir do princípio que pode existir essa possibilidade, né? O pessoal não conhece, tem medo, acha que é muito, muito forte, assim, muito gore, né? E tal. Acho que a gente fez uma análise tão legal, assim, até o que pode rolar nas entrelinhas, né? O que vocês acham? Querem deixar uma consideração final? Sobre o Clive, meu amigo Clive Barker, que falar dos amigos, né? Mas é fantástico. Acho que quem não conhece a obra dele tem que conhecer, principalmente você que se diz cinéfilo, você mesmo que não, eu não sou muito vidrado em filme de terror, mas você tem que ver, é um diretor, é um artista indispensável. E veja, não entre nessa vibe de eu vou ver um filme de tortura, eu vou ver um filme de sangue. Não, como a Angélica indicou aí, como nós comentamos o programa todo, veja as entrelinhas, interprete o que ele está tentando falar para você, porque tem muita coisa para se extrair. Os filmes são divertidos, vai sim se assustar, quem gosta de gore vai sair satisfeito também, mas eu gosto sempre de repetir uma frase que eu ouvi uma vez do Paulo Coelho: o meio é a mensagem, e ele usa os filmes como uma mensagem tanto, então consigam interpretar essa mensagem também, que a coisa ainda fica mais interessante. Sim, falou bonito, viu, Marlon? Obrigado. Caramba. Esta meia-noite toda. Obrigado. Nem sempre assim, viu, Angélica? Parabéns. É só porque somos visitas, né? Vê só. Muito bom. Obrigada, viu, Marlon? E você também, viu, Evandro? Muito obrigado, Evandro. A voz mais calma do podcast brasileiro. A voz da razão. O Evandro passa uma paz, né? O Evandro ele podia até fazer um podcast só sobre, tipo, aquelas pessoas que têm são ansiosas, sofrem de ansiedade, falando tranquilamente. Ele falando, tal, né? Isso traz muita paz, viu? Concordo. É muita paz que ele passa. Fazer parceriedade. Obrigada. O Marlon falou muito bem, a Angélica disse umas coisas interessantes sobre a questão do gore, da tortura, né? Você vai assistir, mas você tem que encarar, como o Marlon já disse também, as entrelinhas, né? E os filmes, eu sou realista, vai assistir sabendo que vai encontrar coisas pesadas realmente. Principalmente o Hellraiser é muito pesado, eu considero muito pesado, mas você vendo essa ópera, essa ótica da crítica social, a desconstrução da família, porque o Clever, ele escreve a fantasia, mas é uma fantasia que ele tem essa mensagem, né? Ele é subjetivo, então você tem que olhar com um olhar não apenas para a plástica, o visual. Não vá nessa onda não, porque você não consegue gostar do filme se for apenas pelo visual do filme.
Você vai gostar pela história em si dos personagens, são personagens profundos, com histórias muito interessantes. Como já falei aqui durante o programa todo sobre o Candyman, que é um dos personagens que eu gosto muito dele, assim como o Pinhead também, que é um personagem enigmático. Você assistindo os outros filmes que tem a participação dele, você vai interagindo com outras histórias dele, vai percebendo que é um personagem também que tem umas histórias por trás da história. Então como o Dayano falou, ele é um artista completo. Então ele não cria um personagem apenas por criar. Ele realmente cria um ser com histórias e com características marcantes. Adorei, Evandro. Muito legal. Me mata de orgulho. Muito bom. E, poxa, agradecer também a Dayana Sartório, essa fofa maravilhosa aí, que eu tô muito feliz de poder finalmente conseguir falar com todos vocês, também contigo, viu, Dayana? Momento raro. É raro mesmo, viu? Foi raro, gente. Esse mês do horror tá maravilhoso, só tem gente Foi maravilhosa. o mês do horror, nós trouxemos ela amarrada, né? Amordaçada aqui pra masmorra. Exatamente. Ô, Dayana. Ô, querida. Estamos ela na mala. Os meninos falaram tantas coisas legais, né, e tal, e a gente conversou sobre tantas coisas, mas joga um incentivo aí para as pessoas conhecerem mais sobre o Clive Barker e tal, esse queridão, né, que ele é, né, eu acho. Bom, ouvintes, se vocês não foram convencidos pelo Marlon, pelo Evandro e pela Angélica, olha, é quase impossível de te convencer depois dessas considerações maravilhosas, mas assim, eu acredito que as obras de Clive Barker são importantes, principalmente para quem gosta desse gênero ou para quem quer conhecer um pouco mais, mas eu concordo muito com a fala do Evandro, que é necessário saber que, depois de tudo que nós dissemos, claro, isso já foi bem explicado, são filmes, produções, contos que não são leves, né? Ele traz uma questão mais pesada, realística, no ponto de vista dele, como monstro, ser humano e tudo mais. Então, assim, vá preparado para ver realmente um gore, né? Principalmente as obras mais antigas, né? O Último Trem também tem gore, mas eu acredito que seja uma coisa mais moderna, vamos dizer assim. Acredito que os filmes mais antigos são muito mais gore, pelo menos para mim. Mas acredito que seja muito importante conhecer. Existem muitas pessoas que gostam, outras que não gostam tanto assim, né? Clive Barker não é o meu cineasta favorito ou tal, mas está entre a lista enorme que eu tenho, porque acho ele válido nessa questão de desconstrução do ser humano. Então é muito válido assistir, sim. E ler, né? Com certeza, leia também, porque são muito interessantes os contos, né, as histórias que ele cria, né? Poxa, gente, eu adoro o autor, eu adoro as adaptações e tal. Eu sempre achei muito curioso a abordagem, né, que ele tem. É um cara que saiu da celulose ao celuloide, né? Que saiu legal. Do livro foi pro cinema, né, e tal. Mas ele é um cara que eu acho genial, entendeu? Tem essa série que nem eu comentei, que é que fala de terror de A a Z. Você vê o grau de cinefilia dele, que é tão maravilhoso, né? Porque ele vai falando dos gêneros todos, né? Ele fala do teatro do Grand Guignol, sabe? Que é sabe aquele teatro do bizarro, né? Que tinha lá na França. É um cara que realmente estudou e ele mostra obras que tem adaptações do Grand Guignol e tal, que fala de possessão demoníaca e tal. Ou seja, é uma das coisas que eu mais gosto num cineasta, é que ele seja um cinéfilo. Porque é muito importante a bagagem cinéfila no cineasta, né? Tipo o Martin Scorsese, né? Um Tarantino, né? Sim. Caras que assistiram tanta coisa, e isso forma o caráter, né? O cara consegue construir, inclusive, um olhar, né? Sob tantas perspectivas de outros olhares, né? Então, gente, adoro, amo de todo o coração. O Clive Barker eu recomendo sempre, sabe? Eu acho um cara muito foda e foi maravilhoso poder gravar esse programa, finalmente. Muito bom, viu, gente? Valeu. E olha, um de vocês aí fale um pouquinho sobre o Sexta Cast aqui. Aí deixa aí com o chefe é quem fala. Não. Ah, é o Marlon? Mas, Marlon, você vai ter que saber todos os endereços, tá? Eita, vai lá. Fiquem comigo. Vamos dar as mãos. 1, 2, 3. Não, vamos lá. Mas, senhora Angélica, quero agradecer aqui de coração o convite. Foi um prazer inenarrável poder participar aqui da Masmorra. Já tinha participado do Masmorra Cast em 1902.
14, 15, lá do Mestres do Horror, mas não foi uma participação porque foi gravada em off, foi legal, nunca tinha vindo na Masmorra, primeira vez, estou encantado, muito bacana, Evandro já tinha me falado como era, Diana já tinha me falado, mas é fantástico aqui, então foi um papo muito gostoso, foi prazeroso, e deixando aqui pro ouvinte do Masmorra, a gente tem muito ouvinte que veio através da Angélica. Angélica, para quem não sabe, é a madrinha do SextaCast. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, muito obrigada. Não sabia. Nossa madrinha tá com a gente, deu uma força desde o início. Evandro, quando nós éramos magros. Nós éramos magros. Assim? Desde quando nós éramos magros, a Angélica ajuda a gente. Sexta não sabia nem o que era o Sexta, né, Marcos? Exato. Então, imagina, vocês sempre têm deu todo o muito mérito toque sobre o trabalho bacana. de vocês. Sempre que foi lá gravar com a gente foi uma aula. Eu costumo dizer sempre lá no SextaCast, para as pessoas que eu indico Masmorra, você não está ouvindo apenas um podcast, você está ouvindo uma aula de cinema. Então, ai, isso é boa. Não. Ir para receber a Angélica na nossa sala, Marlon passava o dia todo arrumando, tirava e botava. Claro. Vocês estão me zoando. Trouxe água de coco, né? Uma coisa meio. Uma coisa eu tenho a dizer sobre vocês. Vocês são as pessoas mais carinhosas com as quais eu já me relacionei, porque às vezes eu tô escutando o podcast de vocês e vocês fazem uma menção a mim tão carinhosa que eu fico até constrangido. Eu falo, gente, até respondo, falando, gente, obrigada pelo beijo e tal, pelo carinho, né? É muito bom, viu? Eu me sinto muito acolhida com vocês. O mínimo que eu posso fazer é acolher vocês com carinho também, né? Foi ótimo, é tudo verdadeiro. E deixando sempre o convite aqui pro ouvinte do Masmorra que ainda não conhece, que acesse lá o nosso querido sextameianoite.com e nos conheça através do Facebook da Diana Sartório. Sexta M-Noite. Sexta M-Noite, ou então agora do Instagram, Evandro Sal. Sexta meia-noite. Ou seguindo o rastro da nossa arroba no @serdo_meia-noite. Foi fantástico, foi excelente um papo e foi melhor do que a expectativa. Genial. Muito bom, gente. Fico muito feliz também. Espero que vocês voltem à nossa casa. Vão ser sempre recebidos com muito carinho, não tenho dúvida. E para você, ouvinte, muito obrigada por você ter curtido aqui o nosso programa. Espero que agora você possa colocar a sua opinião, tá? Você faça isso, coloque a sua opinião aí na seção de comentários. O que você acha do nosso bate-papo? Viajamos muito aqui, falamos de muitas coisas. Deixa aí seu recado, tá? Não deixe então de acessar lá a nossa página no Facebook também. Curta a nossa página, siga. É facebook.com/cinemasmorra. Lá no Twitter nós estamos como Masmorra_cast. E também nós temos o nosso perfil no Instagram. Procure a gente lá, é Masmorra Cine. É isso, gente. Então, deixando aqui um grande abraço e continuamos com o nosso podcast do mês do horror. Saibam vocês que, né, que ainda vai ter mais podcast. Se a Roxo não morrer do coração, de acreditar, vai ter. Obrigada, viu, gente? Bacana. Beijo, gente. Até o próximo. Valeu. Até.